dia 9, a Neide pregou aqui sobre o texto de Marcos 5, a mulher com fluxo de sangue. No dia 16 eu falei também sobre a mulher com fluxo de sangue, a questão da dignidade que o Evangelho traz, né? E no domingo passado, dia 16 mais 7, 23, falei sobre a ressignificação no Evangelho. Que o Evangelho, ele ressignifica a nossa vida. Por mais que às vezes a gente tenha tido experiências ruins, há no Evangelho essa capacidade de mudar a nossa história de vida. Hoje eu quero ler o texto de João capítulo 8, para a gente trabalhar sobre a liberdade que há no Evangelho. Trabalhamos textos de mulheres durante as quartas-feiras, à exceção da quarta-feira de cinzas. A gente leu todos os textos relacionados a mulheres. Luciene, quando esteve aqui, pregou sobre Ana. A Adriana, quando pregou aqui no dia 19, falou sobre Leia. A irmã Wanda, na quarta-feira passada, falou sobre Abigail, falou também sobre Eva, mencionou algumas outras mulheres também. E aí hoje eu quero falar sobre essa mulher que, de uma maneira errada, a gente associa essa mulher e define essa mulher como a mulher adúltera. Mas essa mulher só foi pega em adultério, mas não quer dizer que ela adulterava o tempo inteiro, tá? E talvez o título da sua Bíblia, que não é sagrado, mas que foi colocado depois para facilitar a nossa leitura, talvez o título da sua Bíblia diga isso, ou esteja dessa forma, a mulher adúltera. Mas na verdade essa mulher foi pega em adultério. Mas vamos lá. João 8. Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei de Moisés, nós temos a ordenança de que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Versículo 6, veja se a pessoa que está do teu lado está sem Bíblia, ofereça a sua Bíblia para ela, para que todos possam acompanhar. Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem do que o acusar. Porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo, um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher, e em pé no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela respondeu: Ninguém. Mulher, ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Quero começar lendo um texto de Jacques Dejoux, que é considerado o responsável pela evolução da psicopatologia do trabalho. O que é isso? Sujeito que adoece no trabalho. Se você for pesquisar, isso daí tem demais. Lesão por esforço repetitivo. Quem trabalha muito digitando, o que dá? Dá uma e aí precisa se encostar pelo INSS porque está doente, porque está mal. Aí esse cara, Jacques Dejoux, ele trabalhou justamente essas relações de trabalho. E num dos seus trabalhos, dos seus escritos, ele escreve assim: as relações de trabalho dentro das organizações frequentemente despojam o trabalhador de sua subjetividade, excluindo o sujeito e fazendo o homem uma vítima do seu trabalho. A normalidade no trabalho é um enigma nos dias de hoje, pois a maioria não consegue preservar um equilíbrio psíquico e manter-se na normalidade. A exceção passou a ser regra, ou seja, a regra hoje é o sofrimento e não a normalidade. O sofrimento no trabalho
constitui-se uma das consequências da insistência do ser humano em viver em um ambiente que lhe é adverso. A relação do homem com o trabalho, desde o início da humanidade, sempre foi muito tensa. E aqui eu abro um parênteses para você lembrar comigo, lá de Gênesis, quando Deus, depois de perceber a desobediência de Adão e Eva, qual é a fala de Deus para Adão? Do suor do teu rosto, o que você vai fazer? Você vai ter que ralar muito, porque você vai ter que, por causa da desobediência de vocês vão ter que ralar muito para poder ter o sustento de vocês. Aí o texto continua, que diz assim: a própria etimologia da palavra trabalho não é tão agradável, porque essa palavra vem do latim tripalho, que era um instrumento de tortura feito com 3 paus. Por isso a gente associa trabalho com o quê? Alguém associa trabalho com prazer? Amanhã, acordar às 6 horas da manhã, pegar um Transcol com gente já fedendo, com desodorante fedendo, marca de pizza debaixo do braço. Alguém acorda assim e vai trabalhar assim? Se você acorda assim, meu irmão, em nome de Jesus, vem testemunhar aqui, porque a gente quer ouvir isso. Quando acaba o Fantástico, dá uma agonia na gente. Amanhã é dia. Amanhã é dia de rever aquela mala do chefe. Leia não pode falar isso. Amanhã é dia de... Nem Arthur. Amanhã é dia de rever aquele cara enjoado. Amanhã é dia de reencontrar aquele infeliz do flamenguista que está rindo à toa. Amanhã é dia. A gente sai daqui do culto dizendo assim, deixa eu ir embora, porque amanhã é dia de luta. Amanhã é dia de batalha. A gente encontra o sujeito, às vezes, quarta-feira, ele está exausto, cansado. E fala assim, e aí, como é que tá? Eu falei assim, estou doido para acabar a semana, chegar sexta-feira, porque eu não aguento mais. Quer uma prova disso? Chega novembro e dezembro, acho que nem novembro e dezembro. A gente já está hoje olhando o calendário de 2015 para saber quais são os feriados. A gente está feliz da vida porque nesse mês a gente tem feriado dia 18, uma sexta-feira, a gente tem feriado no dia 21, que é uma segunda-feira. Quem, acho que trabalha em Vila Velha, tem o feriado no dia 28 ou 29, não é? Aqui é ponto facultativo para quem tem um emprego público, então vai viver numa mamata também, está tranquilo. A gente está doido para chegar à Copa, porque na Copa, dia de jogo do Brasil, dia 12 de junho, talvez você nem vá assistir a Copa, mas você sabe que você não vai ver a mala do seu chefe. Você sabe que você não vai ser apurrinhado, você sabe que você não vai ter que sair para o almoço 11h30, e aí 11h45 você tem que voltar do almoço, porque alguém já está te ligando, já está te perturbando. E a gente quer no final do mês, ou no início do mês, a gente quer receber o quê? O salário. Tutu, a grana. Mas essa grana traz prazer, traz alegria? Deveria por completo. O sujeito que trabalha, ele deveria no final do mês falar assim, estou feliz da vida, porque eu estou ganhando 2.000, 3.000, 4.000, mas geralmente não é essa a sensação. Geralmente não é esse o sentimento. O sentimento é o seguinte, olha, eu estou pagando para trabalhar, eu não aguento mais. Se eu pudesse, há pessoas que até dizem o seguinte, se eu pudesse, eu até sairia desse trabalho que eu estou ganhando muito bem, iria para um outro, para ganhar até menos, porque eu quero, afinal de contas, eu quero sossego. Eu não aguento mais. Pensando nisso, e analisando o contexto social desse texto, há certas instituições que a gente imaginaria que pudessem produzir vida e não doença. Há certas situações que deveriam produzir liberdade para a gente e não produzem. O trabalho é uma delas. A gente pensa que, eu vou trabalhar, o sujeito, o adolescente, ele imagina, quando eu fizer 18 anos, eu vou começar a trabalhar.
e aí eu vou dizer para o meu pai e para a minha mãe que eles não podem mais dizer para mim que horas que eu tenho que chegar em casa. Quando eu tiver 18 anos, de repente eu vou tirar minha carteira e aí vou pegar o carro do pai. Mas ele não quer que o pai diga que horas que ele tem que chegar. E aí quando o cara começa a trabalhar e ele sabe que de 9 às 6 ele tem que ralar e ralar muito. E aí quando as contas começam a chegar, a conta da C&A, a conta do Credit Card, a conta de Visa, conta da Renner, conta da Casa de Bahia, em 36 vezes, ele começa a falar assim, gente, eu quero voltar a ser criança. Deixa eu descer desse mundo. Deixa eu voltar a ter as contas pagas pelo meu pai e pela minha mãe. Porque geralmente a gente tinha uma ideia de trabalho, de mundo, que seria muito fácil, mas não é. Traz mais adoecimento, traz mais angústia, mais sofrimento do que saúde. Aí eu trouxe um outro texto de Augusto Cury, já que a gente está falando sobre mulher, texto chamado A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres. Nesse texto, Augusto Cury vai falar de uma família, Sara e a sua mãe Elizabeth. Elizabeth era editora de uma revista de sucesso nos Estados Unidos e a Sara era uma modelo famosa, muito sucesso. Só que a Sara nunca estava satisfeita com o seu corpo. Ela sempre desejava mais, ela sempre queria mais. Ela sempre entrava em dietas para poder tentar queimar uma caloria que não existia, porque ela tinha um corpo perfeito. Aí ela começa a fazer loucuras com o seu corpo, até o ponto dela tentar a morte, dela tentar se matar. Elizabeth, no milagre, consegue salvar a vida da sua filha, consegue restaurar a vida da sua filha. Aí Augusto Cury vai trazer uma frase que eu achei assim interessante, que ele diz, no passado, as pessoas eram aprisionadas por algemas de ferro. Hoje, as pessoas são aprisionadas por algemas emocionais. Qual é a pior escravidão? As de ferro ou as que estão aqui no peito? As visíveis ou as invisíveis? Aí eu lembro do romance de Umberto Eco, O Nome da Rosa, que depois virou um filme, por Sean Connery. Ele era o ator principal. E ele era um padre que pesquisava as mortes nos conventos da época. Ele é enviado para a Itália, porque num convento específico da Itália, muitos estavam morrendo. Ele vai para lá e ele começa a pesquisar por que as pessoas morriam justamente ali. E ele descobre que as pessoas morriam sempre que elas descobriam, sempre quando elas abriam a Bíblia e começavam a ler a Bíblia. E aí ele vai perceber, na sua investigação, que as páginas da Bíblia, as laterais, todas elas tinham sido banhadas por veneno. E naquela época, diferente de hoje, as pessoas quando liam a Bíblia, elas lambiam o dedo. Não vou fazer isso porque você vai falar assim, pastor, deixa lá embaixo porque a mensagem ficou nojenta. Elas lambiam o dedo, viravam a Bíblia e faziam isso o tempo todo. Aí ele começa a descobrir que os que morriam com a sua língua inchada e azul, e a sua mão também azulada. Aí a sacada de Umberto Eco, e a interpretação, as várias interpretações, mais algumas, é que naquele ambiente onde deveria ser proporcionado um ambiente de liberdade, de intimidade com Deus, produzia um aprisionamento, produzia angústia e sofrimento e até morte. Aquele ambiente, justamente um ambiente que lia-se a palavra de Deus, na verdade, ao invés de produzir vida e saúde, não, produzia adoecimento. Esse texto trata disso. Esse texto trata a diferenciação de um ambiente que produz vida e de um ambiente que produz morte. De um ambiente que aprisiona e de um ambiente que traz liberdade para a gente. E aí não só liberdade do pecado, mas liberdade da alma. Porque há pessoas que ainda hoje vivem aprisionadas nos seus dramas existenciais.
Há pessoas que ainda hoje não conseguiram se libertar de coisas do passado, porque talvez não permitiram que aquele que é o nosso libertador atuasse verdadeiramente sobre as suas vidas. Aí eu olho para esse texto, e o texto, logo no início, se você puder acompanhar comigo, eu peço para você acompanhar, o texto, no versículo 2, fala que de manhã cedo, Jesus volta para onde? Para onde? Para o templo. Qual era o lugar mais importante no contexto religioso para os judeus? Templo. Já disse 1, 2 ou 3 vezes aqui. A vida do judeu se baseava em 2 instituições, templo e casa. Acordava, ia para o templo, dava mais ou menos 6, 7 horas da noite, saía do templo, vinha para casa. Era essa a dinâmica. Os que trabalhavam iam para os seus locais de trabalho, mais para a agricultura, serviam lá, saíam de lá, iam para o templo e do templo voltavam para casa. A dinâmica era essa. O templo era a coisa mais importante. Por isso é curioso que Jesus o tempo inteiro, ou a maior parte do tempo, está no templo. Porque era ali que era o ambiente que deveria proporcionar justamente liberdade. Só que esse texto fala de homens que trouxeram uma mulher que foi pega em adultério, e eles não estão preocupados com a restauração da vida dessa mulher, eles não estão preocupados com a questão de santidade entre os judeus, eles não estão preocupados em libertar essa mulher do pecado. A preocupação deles, única e exclusiva, é testar Jesus, só isso. Se você acompanhar o texto comigo, o texto no versículo 4, esses homens colocam essa mulher na frente de todos, no meio de todos, e eles disseram para Jesus: mestre, essa mulher, ela foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena, versículo 5, que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que você diz? Aí o versículo 6, João escreve assim, eles diziam isso para colocá-lo à prova. A gente tem o lugar ideal, a gente tem as pessoas ideais, porque tratavam de restauração espiritual, tratavam de libertação espiritual, tratavam de libertação do pecado e de dramas existenciais, mas a gente não tem a motivação certa, ou a motivação ideal. A gente tem um ambiente propício, a gente tem pessoas propícias, a gente tem pessoas justamente para proporcionar a libertação dessa mulher. Essa mulher está no lugar ideal, no templo, para poder ser liberta de todo o seu pecado, de toda a condenação. Só que esses homens não fizeram isso. Esses homens tiveram uma atitude completamente diferente do Evangelho da graça de Jesus. Porque esses homens, em primeiro lugar, esses homens colocaram essa mulher para que todos pudessem vê-la, para que todos pudessem perceber o erro dessa mulher. O texto, no versículo 3, que eu li para vocês, o texto fala que esses homens trouxeram uma mulher apanhada em adultério e colocaram essa mulher no meio de todos, para dizer o seguinte: ó, essa mulher aqui adulterou, essa mulher aqui errou, essa mulher aqui, enquanto o marido ia trabalhar, enquanto o marido ia para o templo, enquanto o marido ia fazer alguma coisa, essa mulher pulou a cerca, essa mulher colocou um homem dentro de casa. Não era o ambiente em que o templo deveria, digamos assim, propiciar, porque o templo deveria ser um lugar de graça, onde a glória de Deus era derramada, era descida e era sentida. A atitude de Jesus com essa mulher é completamente diferente. A atitude de Jesus com essa mulher é uma atitude de libertação, é uma atitude de um olhar carinhoso, de um olhar de graça. Há algumas coisas aqui em Jesus que eu achei impressionante. O texto, continua comigo, o texto fala que eles tentaram colocar Jesus à prova, versículo 6. E aí lá na parte B do versículo 6, diz que Jesus se inclina diante dessa mulher. Havia uma percepção judaica e uma prática social judaica de que se você
se aproxima, conversa, se você dá trela para um pecador, você se torna como um deles. Só que Jesus não está nem aí. Muito mais do que isso, muito mais do que dar atenção a essa mulher, Jesus se inclina num ato de referência a essa mulher. Pastor, que isso? Que heresia é essa? Jesus se inclinando ao pecador, à pecadora, é justamente isso. Jesus faz isso para significar para esses homens e para essa mulher que ele abriu mão da sua glória, que ele abriu mão de tudo, que ele abriu mão do seu poder, que ele vem como servo sofredor de Isaías 53, ele toma sobre si as nossas dores, o castigo que era nosso, ele toma sobre os seus ombros. Nós que éramos inimigos de Deus, ele se inclina para dizer para essa mulher o seguinte: olha, eu estou me rebaixando para você. A atitude dos homens não. A atitude dos homens é de total condenação. Coloca ela no meio, em evidência, dizer para essa mulher, não para essa mulher, mas para dizer para todos o seguinte: está aí uma pecadora. A atitude de Jesus é o seguinte: eu vou me curvar diante de você, para dizer para você o seguinte, que esse Messias veio se humilhar para você como pecadora. Pastor, tem certeza disso? Aí o texto diz que os homens voltaram a falar com Jesus. Aí Jesus se levanta, porque Jesus mostra para esses homens o seguinte: vocês não estão reconhecendo a posição de vocês, então vocês eu não vou tratar de uma forma diferente. Vou mostrar para vocês que vocês são tão pecadores quanto essa mulher. Depois de falar com esses homens tete a tete, depois dele se levantar, o texto diz, pastor, onde que está isso? Versículo 7. Mas como insistisse em perguntar-lhe, Jesus ergueu-se e disse-lhes: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. O que Jesus faz de novo no versículo 8? Se inclina para falar novamente com essa mulher, para dizer o seguinte: olha, o Filho do Homem, o Filho de Deus, veio para você que não se libertou dos seus pecados e dos seus dramas pessoais. Eu vim para você. Eu vim para os doentes. Eu vim para os necessitados. Eu vim para os órfãos. Eu vim para os pecadores. Por isso Jesus se inclina. Por isso Jesus se humilha. Por isso Jesus assume essa posição. Mas além disso, Jesus vai fazer o mesmo que ele faz no milagre depois, quando ele se encontra com um homem que era cego, nasceu cego. O texto diz que Jesus começa a tocar o chão e não há nenhuma referência no texto sobre o que Jesus estava escrevendo no chão. Há suposições teológicas em relação a isso. Alguns vão dizer que Jesus escreveu o nome de cada escriba e fariseu e os pecados dos escribas e fariseus. Isso é suposição teológica. Mas eu tenho uma outra ideia em relação a isso. A terra, e eu falei isso aqui quando eu preguei sobre João 9, a terra para o judeu era significado de existência, era de vida. A vida foi formada da onde? Do pó da terra. Jesus toca no chão, se inclina em primeiro lugar e toca no chão, segundo alguns intérpretes do texto, para dizer o seguinte: filha, eu estou tocando no chão e a terra, você sabe muito bem, e essa turma que está aqui sabe muito bem, a terra é significado de existência, de novas possibilidades, de novas histórias, de novos começos.
Eu toco no chão. Ele faz isso com essa mulher, ele faz isso com o cego de nascença. Eu toco no chão para dizer para você que ainda que você tenha sido pega em flagrante adultério, existe a possibilidade da gente começar tudo de novo. Existe a possibilidade da gente começar uma nova vida. Existe a possibilidade da gente recomeçar. Sabe, Jesus reconstrói essa relação. Eu queria ler o texto de Colossenses. Vai lá para mim. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Jesus, em primeiro lugar, ele se inclina, ele toca o chão, ele reconstrói a relação com essa mulher. E aí, daqui a pouco eu vou ler o texto de Colossenses, porque essa história, ela tipifica a história da vida de um profeta no Antigo Testamento. Se você trouxer à memória, você vai lembrar de um profeta que recebeu de Deus a ordem para se casar com uma mulher adúltera. Ele casa com uma mulher adúltera, essa mulher trai o profeta, e aí Deus diz para esse profeta o seguinte: vai atrás dessa mulher e faz o quê? Casa de novo com ela. O retrato dessa experiência é a mesma experiência do profeta Oséias, que se casou com uma mulher adúltera, que o profeta foi atrás, tentou tirar essa mulher da podridão, tentou tirar essa mulher da prostituição, tirou momentaneamente essa mulher dessa vida, essa mulher voltou a traí-lo, voltou a adulterar, e Deus diz para o profeta o seguinte: vai de novo, toca de novo no chão, se inclina novamente, se humilha novamente para essa mulher. E ele vai e faz isso. E ele traz novamente essa mulher para casa. Porque se a gente for olhar, a relação de Deus com o povo no Antigo Testamento é uma relação de extremo amor, mas a relação do homem para com Deus no Antigo Testamento é uma relação de adultério o tempo inteiro. É o povo que sai do Egito e reclama, porque no Egito haviam milhares de deuses. É o povo que se constitui como povo e nação de Israel, mas ainda assim constrói altares aos outros deuses. Vocês lembram do que eu falei na semana passada? Da criação, da formação de Samaria. Era o povo que cultuava Baal. Era o povo que cultuava Adã. Era o povo que cultuava a vários deuses das regiões. E vivia uma relação de adultério com Deus, mas o tempo inteiro Deus se inclina, o tempo inteiro Deus toca no chão, o tempo inteiro Deus diz que há esperança, que há possibilidade de recomeço, o tempo inteiro Deus vai à procura dos seus, o tempo inteiro Deus diz o seguinte: olha, há a possibilidade de vocês voltarem, há a possibilidade de a gente reconstruir esse caminho, há a possibilidade de vocês viverem uma nova vida comigo. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. Há sempre uma palavra de Deus em direção ao homem, que ele se inclina ao homem. Há sempre uma palavra de Deus em direção ao homem, que ele toca no chão, dizendo para o homem: olha, há uma nova possibilidade de eu reconstruir a sua história. Por isso, esse texto de João 8, talvez seja o texto mais significativo da Bíblia, que mostra a história da salvação. Que isso, pastor? Sim. Porque a gente encontra nesse texto alguns doutores da lei, a gente encontra nesse texto o lugar que deveria produzir vida. Talvez hoje a gente pode tipificar como igreja. A gente encontra nesse texto os dois pecadores, que são os doutores da lei, os escribas e os fariseus, e a mulher que adulterou. A gente encontra nesse texto as mesmas manifestações de Deus, mas agora no Filho. É o Filho que se inclina, é o Filho que mostra para essa mulher que foi pega em adultério o seguinte: olha, eu posso recomeçar a sua história de vida. A gente encontra nesse texto uma condenação, porque nós já estávamos condenados pelo pecado, mas agora pela cruz estamos o quê?
reconciliados. Antes, eu e você éramos inimigos de Deus, mas por causa dessa inclinação que o Filho se faz verbo, se faz carne e está entre nós, por causa dessa humilhação de Jesus, Ele toca no chão e Ele diz para a gente, há uma nova possibilidade. Esse texto é a tipificação da história da salvação. Mas há nesse texto os dois pecadores também. Aquele que Jesus evidencia, olha, aquele que não tiver pecado, tira a primeira pedra. Então Jesus diz para esses homens o seguinte, olha, vocês estão trazendo para mim uma adúltera, uma mulher que adulterou, deixa eu falar para vocês tete a tete, deixa eu falar para vocês de Deus para homem. Vocês são pecadores. Quem não tiver pecado aqui, atira uma primeira pedra nessa mulher. O que esses homens fizeram? Cada um foi saindo. Mas nesse texto há graça também. Muito embora alguns entrem em crise com esse texto, porque falam assim, Jesus foi conivente, pastor, com o pecado dessa mulher. Não foi. Não foi. Jesus proporcionou para essa mulher o que esses fariseus e esses escribas não proporcionaram. Jesus proporcionou a graça, que é tocar no chão, que é se inclinar, que é conversar com essa mulher e falar assim, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Não tem ninguém. Nem eu te condeno. E qual é a última fala de Jesus? Vai, não peques mais. Então ele não foi conivente com o pecado. Ele tratou da pecadora, completamente diferente. Ele amou aquela que, por um ato impensado, adulterou. Ele liberta essa mulher de um judaísmo que produzia mais doença por um cristianismo libertador. Aí o texto de Colossenses, que eu pedi para vocês lerem ou abrirem, o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 14, fala assim, e Jesus apagou a escrita de dívida que nos era contrária e que constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio e cravou aonde? Na cruz. Se outrora éramos criaturas, a partir disso somos o quê? Filhos de Deus. Se outrora essa mulher que era pecadora, a partir da inclinação de Jesus, a partir do toque no chão, ele reconstrói a relação dessa mulher com Deus. E ele diz, vai embora, filho. Só não volta a fazer isso, mas vai embora. Você está livre, você está liberta. Talvez por causa disso, a construção toda do capítulo 8 de João seja uma construção da ótica da libertação. Aí se você olhar o versículo 32 de João 8, o texto diz assim, e conhecereis a verdade, e ela o quê? Vos libertará. Aí no versículo 34, Jesus fala assim, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, ele é o quê? Ele é escravo do pecado, liberdade e escravidão. Esse era o jogo do capítulo 8. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente o quê? Sereis livres ou libertos. Queridos irmãos e amigos, só há como a gente ser uma pessoa liberta dos nossos dramas, dos nossos pecados, das nossas dificuldades, se a gente tiver esse encontro com Jesus. Jesus já fez a parte dele. Jesus já se humilhou, já habitou entre nós, já vimos a sua glória. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. Jesus já tocou no chão.
literalmente. Jesus já foi a uma cruz e removeu toda a escrita de dívida que era contra a gente. Jesus já derramou o seu sangue. Jesus já fez tudo o que ele tinha que fazer para a gente viver uma vida de liberdade. Aí você precisa optar se você quer ser como essa mulher que ficou ali conversando com Jesus, ou se você quer ser como esses homens, que mesmo diante do aprisionamento do judaísmo, mesmo diante da falsidade do judaísmo, para aqueles homens, esses homens foram embora sem experimentar a graça e a libertação que há em Jesus Cristo. Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, deu uma entrevista por esses dias, 87 anos o cara, falando sobre Facebook. E aí ele falando que a contemporaneidade, os tempos de hoje, os dias atuais, as amizades são feitas no Facebook. Diz ele que ele encontrou uma pessoa amiga e feliz da vida dizendo o seguinte: olha, eu tenho 500 amigos no Facebook. Até semana passada eu tinha 499, porque uma pessoa eu deletei. Mas essa semana eu já voltei a ter 500 amigos. Aí Bauman, fazendo uma leitura sociológica do universo de hoje, ele fala assim: no meu tempo era diferente. Eu não sou de rede, porque Facebook é rede social. Eu não sou de rede, eu sou de comunidade. As minhas amizades são seletivas. As minhas amizades são duradouras. As minhas amizades são verdadeiras. As minhas amizades não são de Facebook, de gente que eu só vejo foto alegre e feliz. As minhas amizades são de gente que chora comigo, de gente que compartilha a dor, de gente que se alegra comigo, de gente que eu tenho laço. Eu sou do tempo em que as amizades eram feitas nas comunidades. Tudo era comum, todos compartilhavam, todos tinham o mesmo sentimento. A singularidade de hoje, diz ele, trabalha com duas palavras só: conectar e desconectar. Só. Alguém falou alguma coisa desagradável numa foto sua do Facebook, você tira, não é mais seu amigo. Acabou. Acabou. Aí quem você nunca viu na vida, que é conhecido de fulano de tal, que você encontrou numa praça de alimentação, você vai lá, manda um convite para essa pessoa ser sua amiga no Facebook. Tem vínculo isso? Não tem. As fotos postadas no Facebook são fotos de momentos do quê? Alegres. Imagina o irmão João Milton, lá no hospital, partiu cirurgia. Imagina seu Clausi, a Ileia partiu retirada dos pontos. Efeito anestesia. Não tem profundidade. Aí Bauman vai dizer que esses tipos de relacionamentos são superficiais, não se sustentam na existência, não perduram. E quando a gente sofre, esses relacionamentos da rede, eles se conectam rapidamente, mas eles se desconectam rapidamente. A dinâmica das redes sociais são assim. E aí você vai lembrar, ó, galera de 80, era MSN. Lembra MSN? Quem lembra MSN? Aí. Depois de MSN, 90. Depois de MSN vem Orkut, que até então, um dia desses, uma pessoa me mandou um e-mail: ó, estou atualizando o meu álbum do Orkut, meus contatos do Orkut. Eu falei: pelo amor de Deus, filho, para com isso, já morreu. Hashtag já morreu, por aí vai. Do Orkut vai para Facebook, Facebook é WhatsApp. E vai, por aí vai.
Aí um dia desse eu estava lendo que a gente começa a namorar via Facebook, tem, acho que, relação via WhatsApp, sei lá, uma coisa completamente cibernética, e aí você não conversa e você não tem profundidade nos relacionamentos. Bauman diz que ele prefere a comunidade, que ele está tete a tete, olho no olho, que ele chora e se alegra ao mesmo tempo com o outro, que ele tem liberdade para poder dizer: Arthur, eu não gosto de você, hoje você e Milena combinaram de vir de branco. E tem liberdade. Na rede social, a gente não pode ter liberdade para falar o que a gente pensa. Aí o sujeito bota uma foto horrível, 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 horrível. Que lindo. Tá horrível, tá horrível. Tá horrível demais. Nem a mãe do sujeito fala que ele tá lindo, e a gente vai lá e curte. Um dia desse eu estava vendo, eu falei assim, queria pedir oração porque a minha mãe foi internada, 5 pessoas curtiram, eu falei assim, gente, vai curtir isso? A situação que aconteceu lá em Cachoeiro, uma prima minha botou lá, olha, queria pedir oração porque a minha prima Raquel está passando mal, que não sei o quê, uma pessoa lá de Cachoeiro, parente, ela está com o peito aberto e precisa ficar com o peito aberto 48 horas. Algumas pessoas curtindo isso. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, como é que a gente curte um negócio desse? Bauman diz, eu prefiro um relacionamento que seja tete a tete, comunidade, tá ali junto, e não conectar e desconectar. Um relacionamento duradouro. Jesus faz isso com essa mulher. Jesus propôs a essa mulher o seguinte, olha, vai embora, mas não peque mais. Caminha comigo, porque eu me inclinei para você, porque eu toquei no chão, porque esse seu pecado, se havia alguma dívida, eu estou te liberando dessa dívida com o sangue que eu vou derramar na cruz. Caminha comigo, não mais numa religiosidade, não mais numa falsa espiritualidade como esses homens, mas caminha comigo, tete a tete, não mais conectando ou desconectando, não mais Facebook, WhatsApp, mas é comigo, caminha comigo. O convite de Jesus para você é esse, para que você caminhe com Ele, ainda que você tenha sido pega numa situação constrangedora, ainda que você tenha entrado aqui nessa noite numa situação não tão agradável assim, o convite de Jesus é para que você caminhe com Ele, não nas redes sociais, mas numa comunidade, para que o sangue de Jesus, que tem todo o poder, ele traga libertação à sua história de vida. Pastor, eu quero fazer uma corrente de oração para ser liberta de um vício. A gente precisa ler João 8. Porque se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis o quê? Livres. Talvez você precise disso. E essa noite, o Filho está aqui para desatar, para tirar toda a algema, todo o cadeado que esteja te prendendo. Porque Ele está mais uma vez se inclinando, tocando no chão e tentando restaurar a sua comunhão com Deus.